Falar deste tema, o comentador RTP Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, muito bom dia. Olá, bom dia. Há aqui uma tendência para uma vitória curta por parte do Sim. Até lá o processo vai ser longo no plenário. Achas que aqui os deputados do PST vão ser os mais importantes nesta votação? Sim, é aí que há uma liberdade de voto. De resto, também há no Partido Socialista. Mas no Partido Socialista, pelo menos para já, apenas um deputado anunciou que votaria contra, Ascenso Simões. No PSD há 8 que dão a entender que votarão a favor, mas há depois também ali alguns que estão indecisos e poderá ser neles que irá cair aquilo que será a decisão final. Percebe-se pelas contas feitas que poderá até haver um empate, porque há a possibilidade dos deputados se absterem, e numa abstenção, e tendo em conta que alguns dos deputados podem estar fora, por exemplo, em serviço, basta às vezes uma ou duas abstenções para haver um empate. Nesse cenário, a votação teria que ser repetida, a sessão seria ainda mais longa e, no caso do empate subsistir, então as propostas seriam rejeitadas. Mas depois há outras variáveis. Há aqui 4 propostas, nem todas são iguais, têm aspectos que parecem de pormenor, mas que depois são substanciais. A proposta do Partido Socialista é a mais consensual, mas, como eu dizia há pouco, o facto de haver liberdade de voto nos 2 maiores partidos torna o resultado final absolutamente imprevisível. Aqui a posição de Rui Rio está a valer-lhe algumas críticas. Achas que é uma posição acertada por parte do Rio, que é líder do PSD há pouco tempo, esta questão de ter dado liberdade de voto e o facto de ter dito que estava a favor da eutanásia? É uma proposta arriscada, exatamente porque lhe vale já essas críticas, mas é uma proposta que se entende à lógica de um líder que olha para uma bancada que nem sequer foi escolhida por si e encontra deputados com diferentes sensibilidades e não quer impor uma vontade que ele próprio já percebeu, a sua, não está em sintonia com a maioria das vontades dessa mesma bancada parlamentar. E, portanto, protege digamos assim, essa liberdade de voto e esse voto em consciência. Chegou a pedir também que o voto fosse secreto e aí parece-me que ele complicaria bem mais a situação, na medida em que, numa democracia representativa e numa matéria tão sensível como esta, é bom que os eleitores saibam em quem é que estão a votar os deputados eleitos. Ora, este é um tema que divide a sociedade portuguesa e também o Parlamento. Fala-se muito da legitimidade do Parlamento e dos deputados a decidirem sobre um tema que é tão fraturante. Achas que tinha sido uma melhor opção a questão do referendo e o que é que pensas sobre esta questão da legitimidade do Parlamento? Teria sido desde logo mais avisado que os partidos políticos, nas últimas eleições legislativas, tivessem colocado perante os eleitores as possibilidades e a sua opção relativamente a esta matéria, que é uma matéria sensível. Discuti-la agora, no final de uma legislatura, sem que essa matéria tivesse sido colocada nos programas eleitorais, torna naturalmente a situação dos eleitores um pouco mais desconfortável, porque eles podem ter votado num partido, considerando que a sua decisão iria para um determinado lado, e ver agora esse mesmo partido agir de maneira diferente. Agora, também sabemos aquilo que são as dificuldades e aquilo que é também os problemas levantados pelos referendos, e já tivemos algumas experiências em Portugal que apontam nesse sentido. Poderia e deveria ter havido, eventualmente, também uma discussão um pouco mais alargada e, sobretudo, sendo esses deputados representantes dos eleitores, uma auscultação um pouco mais clara, transparente e direta a esses mesmos eleitores, o que não aconteceu. Eu diria até que provavelmente será isso que Marcelo Rebelo de Sousa poderá invocar se eventualmente ele vier a vetar esta lei, como já deu a entender que poderia acontecer. Ora, esse é um aspecto importante desta lei. Se passar no Parlamento, o que vai Marcelo fazer? E acreditas aí que tudo aponta para o veto? Sim, se houver uma votação muito renhida, se a proposta for aprovada apenas por 1, 2 votos, isso poderá ser argumento suficiente para Marcelo Rebelo de Sousa dizer que não houve uma decisão clara e por essa ausência de debate mais alargado, por não terem existido condições para uma auscultação a esses mesmos eleitores, isso poderá ser razão suficiente para esse mesmo veto. Eu diria até que este sinal que Marcelo Rebelo de Sousa deixou, embora apenas de forma implícita, pode
também pesar naquilo que é a decisão dos deputados que, tendo liberdade de voto, estão neste momento indecisos. Eu diria, aliás, que há duas variáveis que podem pesar sobre esses indecisos. Um é o facto deles perceberem que esta votação é renhida e não quererem arriscar uma aprovação por uma margem curta, e outra é exatamente esses sinais que Marcelo Rebelo de Sousa, que nós sabemos que é uma figura importante, tutelar sobre a própria Assembleia da República, esses sinais implícitos poderão levar também esses deputados indecisos a votar contra a aprovação desta despenalização. Ricardo, é verdade que o PAN escreveu este tema no programa eleitoral, ou seja, há aqui legitimidade para o debater no Parlamento, os outros partidos não. Achas que o Parlamento pode sair mal visto com um tema destes e se houver eventualmente depois um veto presidencial? Sim, já não fica bem nesta fotografia, exatamente pelo facto de ter deixado que esta matéria fosse a uma votação que se percebe que vai ser renhida, uma votação onde, acerca da opinião de muitos dos deputados, nós não sabemos exatamente o que é que estará a pesar, nomeadamente nessas duas bancadas parlamentares, que são as mais importantes, a do PSD, o maior partido, a do PS, o segundo maior partido, têm lá deputados que irão votar num sentido ou noutro, e nós nem sequer sabemos exatamente que argumentos é que os levam a votar a favor ou a votar contra. E isto, numa democracia representativa, nunca é um bom sinal. Isso levará, inevitavelmente, a que os eleitores, noutros atos eleitorais, ganhem alguma desconfiança relativamente àquilo que é o peso que a sua decisão eleitoral tenha sobre decisões que depois os representados vão ter num futuro. Ricardo, veremos o que acontece logo à tarde no Parlamento. Muito obrigado por este comentário. Obrigado, Jorge Sanders.